Olá, sou Valdir Muglia e hoje continuaremos a parte de implantologia, onde na aula de hoje falarei um pouco sobre o planejamento, confecção de guia cirúrgica e planos de tratamento. Volto a repetir que essa aula é para os alunos de graduação da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto e essa é uma maneira que eu faço para que eles possam ter acesso a essas aulas após a atividade teórica nos anfiteatros ou mesmo antes de ir para a clínica. E se por algum motivo o aluno faltou na aula ou teve algum problema e que não pôde captar as mensagens teóricas, eu estou fazendo essas gravações para que ele possa acessar no YouTube e também no E-Disciplina, no Moodle da Universidade de São Paulo. Então, nós vamos mostrar aqui um paciente que foi selecionado para fazer a guia cirúrgica e, posteriormente, a colocação dos implantes. Esse paciente procurou com um problema que era no segmento superior esquerdo, na região dos dentes 24 e 25, que era uma perda de inserção óssea muito grande com aparecimento dos implantes. E aqui você pode ver a imagem, né, com o tecido mole recobrindo uma parte de coroa nesse ponto e aqui as roscas desse implante de titânio aparecendo e a ausência do dente 26, do primeiro molar superior esquerdo. Então aqui uma foto mais próxima mostrando as roscas expostas do dente que repõe o segundo premolar superior esquerdo. É um paciente de 80 anos, tem um problema de mordida, a mordida é cruzada, e aqui nós vamos fazer um planejamento para repor essa região com esses dentes, né, perdidos. Então aqui uma imagem mais aberta, né, mostrando que antes ele deveria ter aqui uma prótese fixa, porque aqui nós podemos ver que era um pôntico, né, uma solda com uma coroa desse molar do dente 27. E aqui é a imagem radiográfica. Então, na imagem radiográfica, nós podemos ver que os implantes estão sem inserção em tecido ósseo. Apesar da mesial do implante para o dente 24 apresentar uma grande inserção, mas a distal dele não tem mais, o I-25 está totalmente com perda da ósseo-integração na maior parte, por maior que seja aqui a retenção nesse osso aqui, todo o corpo dele está ausente. Então aqui já é uma imagem para que você possa visualizar um planejamento, e o primeiro seria a remoção desses dois implantes aqui, com a colocação de um enxerto nessa região, para que eu possa ter uma altura para colocar um implante para o 24, um implante para o 25 e um implante para o 26. E nessa região do 25 e do 26, nós vamos precisar também fazer uma janela lateral na maxila e fazer o levantamento da membrana de Schneider, colocar um biomaterial aqui e fazer uma recomposição dessa estrutura óssea para receber o futuro implante. Tá, aqui é um corte de uma tomografia que mostra mais amplo mesmo a região. Nós podemos ver toda aqui a cavidade sinusal. E os cortes tomográficos, tá? Então, para o 24, notem que ele tem o osso na mesial, e se eu notar aqui nesse corte para o dente 24, esse implante poderia estar mais para cima, porque ele tem espaço para fazer essa colocação do implante aqui, de uma maneira que você tenha o implante sendo recoberto pelo osso. Aqui nós temos o implante do dente, né, 25, com toda a perda óssea em volta das roscas, ele está ancorado por 2 a 3 milímetros aqui, e para a felicidade nossa, dentro de um ponto aqui, ele tem osso para cima. Mas se eu pegar esse ponto aqui, aí eu vou comprometer
a cavidade sinusal. Então, por isso que nós vamos fazer como planejamento aqui uma regeneração óssea guiada, né, nessa região, para depois fazer o planejamento dos implantes e a sequência do plano de tratamento. Aqui a região correspondente ao dente 26, então nós podemos notar que essa altura do osso da cortical, da crista óssea até a cortical do assoalho da cavidade sinusal, nós temos 3,35. Essa marcação de 2,37 é errônea, porque eu posso seguir até de cortical palatina até a cortical vestibular. Aqui talvez o Instituto de Radiologia marcou esse ponto só porque vi aqui nessa crista óssea, mas a largura é maior. Então vamos para o diagnóstico e o plano de tratamento. Então esses implantes estão perdidos, tá? Precisamos saber que essas fixações aí precisam ser removidas e nós entraremos com uma regeneração óssea guiada para adequar essa região para que nós possamos fazer toda uma análise de posicionamento desses implantes. Então aqui uma vista oclusal, usando os retrievers para remover esses implantes. Pode notar aqui já a remoção dos implantes, e se vocês visualizarem bem como esses implantes estavam unidos, a papila estava invertida. Você não tinha um desenho de papila tendo o ápice, vamos falar assim, para a região cervical, ele está em direção apical, tá? Papila invertida. Aqui uma imagem dos implantes removidos, o retriever, o outro implante também removido. Eu não sei qual foi a condição que o profissional que trabalhou com esse paciente, ou se ele já tinha esse implante aqui, que era um implante de conexão hexagonal externa, que era o 24, e o 25 era um implante de conexão interna, era uma conexão cônica. Então são duas plataformas de prótese, de implante para reabilitação com próteses diferentes, e essas duas coroas estavam unidas. Aqui a região, após a remoção, foi feita uma incisão linear, rebateu-se os retalhos e foi feita uma janela lateral aqui por vestibular para que pudéssemos levantar a membrana de Schneider e colocar o biomaterial todo nessa região da cavidade sinusal. Então aqui o biomaterial que foi posicionado tanto internamente quanto na parte externa, e todo esse biomaterial está sendo posicionado, e aqui nós temos uma membrana absorvível que eu vou fechar de vestibular para palatina. Tá? Então a membrana fechando todo a região, com o biomaterial já preenchido todo esse espaço, a membrana protegendo, essa membrana vai ter uma função de não deixar o conjuntivo interagir com esse biomaterial e aí formar só tecido mole. Eu quero que tenha a formação de tecido duro. E a sutura. Então aqui foi feita a sutura com os dois tipos de fio, e nós temos aqui como esperar agora um tempo para fazer essa espera. Posteriormente nós iremos fazer o planejamento dos implantes. Então aqui uma radiografia mostrando o enxerto, a regeneração óssea imediatamente, né, após a finalização. Então aqui era onde tinha um implante, o outro implante estava aqui, aí nós fizemos uma regularização até o pico da crista óssea do osso, que está na distal do 23 e na mesial do 27. Entramos com o levantamento da membrana de Schneider e posicionamos o biomaterial aqui. Não foi utilizado osso autógeno, somente um biomaterial de reabsorção lenta e ósseo condutor. Notem que eu comentei com vocês que é um paciente de 80 anos. Existia alguma lesão inicial aqui, mas nada de comunicação entre as raízes, por isso que eu
não pensei em nem remover esse dente, mantive em posição esse dente. Aqui já com 15 dias de acompanhamento, nós vamos remover a sutura. Algumas suturas já tinham sido eliminadas e aqui são as suturas finais para que nós possamos removê-las. Então aqui já com toda a remoção de sutura e agora eu espero mais 30 dias, então serão 45 dias, começo a fazer as moldagens iniciais para que eu possa fazer o planejamento dessa reabilitação oral. Tá? 30 dias de acompanhamento, 45 dias de acompanhamento. Então eu vou obter agora, por meio de uma moldeira com material de moldagem adequado, eu obtenho um molde, e desse molde eu vou fazer meus modelos de estudos. Então aqui, os modelos de estudo, então você pode notar que no segmento posterior a mordida cruzada, no segmento anterior de canino, né, do dente 13 até o dente 22, existe um trespasse horizontal e vertical normal, mas aí o 23 já é cruzado em relação ao arco antagonista, e aqui o espaço para a gente trabalhar com o planejamento desses implantes. Então, com o modelo obtido, o laboratório faz o escaneamento desses modelos, então é um escaneamento extraoral, e agora nós vamos fazer o planejamento, né, dessa reabilitação. Então, uma vista frontal do enceramento realizado, uma vista lateral, uma vista oclusal, com os enceramentos produzidos virtuais, né? Oclusal, vestibular, oclusal. E aqui os modelos articulados. Então, para que eu possa determinar essas dimensões, né, do dente 24, do dente 25, do dente 26, eu vou medir agora da distal desse canino até a mesial do segundo molar superior e eu tenho que saber quantos milímetros existe nesse espaço. Tá? Aqui eles articulados. E agora eu vou ver essa distância que eu tenho entre esses dentes para que eu possa fazer o planejamento do diâmetro dos meus implantes em relação à distância mínima implante-dente, implante-implante. Então aqui nós temos que a distância mínima implante-dente, então aqui dente-implante é mínimo 1,5, eu estou trabalhando com 2 milímetros aqui. Vou planejar um implante de 3,5 de diâmetro. Entre esse implante e o segundo implante que eu planejei de 3,5 de diâmetro, eu preciso ter no mínimo 3 milímetros. Desse implante que é o 26, do implante que é do dente 25 para o implante do dente 26, mais 3 milímetros. E aqui, se vocês notarem que está em amarelo, eu estou planejando um implante de 4,5 de diâmetro. E desse implante para o molar, para a mesial do molar, tem que ter 2 milímetros, tá? Se você não tiver essas distâncias mínimas, você não pode fazer implantes unitários. Aí você teria que fazer uma prótese fixa. Você colocaria um implante para a região do 24, um implante para a região do 26 e faria um pôntico do dente 25. Como eu tenho essa distância para trabalhar, então aqui eu tenho 2, com 3,5, 5,5, com 3, 8,5, com 3,5, 12, com 3, 15, com 4,5, 19,5, com mais 2, 21 milímetros e meio. E eu tenho aqui 21,4. Tá? É só você tirar um pouquinho na distância implante-dente, que eu havia planejado com 2, vai ficar aí com 1,9. O mínimo é 1,5. Tá? Então aqui são as distâncias, tá? 1,9, 3,5, 3, 3,5, 3, 4,5, 1,9. Então aqui estão os dentes distribuídos conforme o espaço anodôntico. Se eu não tivesse condições disso daqui, 3 e 3,
1,5, 1,5, eu teria que colocar um implante no 26, um implante no 24, perdão, e fazer uma prótese fixa com 3 elementos, onde o 25 seria o nosso pôntico. Então aqui, fazendo já no computador esse planejamento, por quê? Eu já tenho o desenho das minhas coroas provisórias. Agora eu vou fazer o desenho do meu guia simples para o posicionamento das coroas provisórias na boca. Então aqui já está com 3,5, distância aqui 1,9, 1,9, 3,5. 3, 3,5. Tá? 3, 3,5. 3, 4,5. 3, 4,5, 1,9. E as coroas protéticas já prontas para que eu possa trabalhar com elas quando dá cirurgia. Aqui são o desenho das coroas protéticas e aqui as coroas protéticas finalizadas. Aqui é o desenho do guia cirúrgico para o encaixe, o guia de encaixe das coroas protéticas e ele também já impresso, ok? Então está aqui todos eles já com as suas perfurações. Eu poderia ir para uma cirurgia, só que aí essa cirurgia seria uma cirurgia convencional. Ela seria só guiada pela primeira broca só e não seria uma cirurgia totalmente guiada com a colocação de todas as brocas para a colocação dos implantes, ok? Para que eu possa fazer agora um guia cirúrgico e a cirurgia guiada totalmente, eu vou pegar a tomografia que eu fiz do meu paciente, eu vou pegar o escaneamento intraoral agora, vou jogar num software e vou fazer o planejamento, tá? Aqui as coroas provisórias finalizadas. Então, nós fizemos de uma maneira onde você não vai fazer o guia para uma cirurgia virtualmente guiada. Agora, nós vamos trabalhar com essa cirurgia virtualmente guiada, que é o escaneamento intraoral. Lá nós fizemos o extraoral, aqui é o intraoral, toda a região escaneada, bonitinha. A tomografia computadorizada que o paciente fez, mostrando aqui a região dos enxertos, da área que foi enxertada. E agora eu vou para o software. Esse software para que eu possa fazer o planejamento em relação à dimensão do implante, a dimensão do abutment e a dimensão das anilhas que eu vou utilizar para essa cirurgia guiada. Então aqui, já no software, eu vou ter o planejamento para o 24, eu vou ter o planejamento para o 25, eu vou ter o planejamento para o 26. Então, da mesma maneira que eu fiz lá no modelo de gesso, eu devo fazer aqui a distância de 1,9, 3,5, 3, 3,5, 3, 4,5, 1,9, para que eu tenha aqui as minhas coroas protéticas sendo confeccionada bem, com a colocação do implante bem no centro dessa dimensão 3D dessas coroas que foram desenhadas. E aí eu posso planejar no implante do 24 de 3,5, do 25 de 3,5 e do 26 de 4,5, tá? Com uma altura de 11 milímetros para o 24, 9,5 para o 25 e de 8 milímetros para o de 4,5. Então aqui eu consigo agora planejar também qual será o meu abutment. Então, convergindo as imagens agora, fazendo a associação da tomografia com o escaneamento intraoral, eu vou fazer toda a planificação da cirurgia, tá? Notando que os implantes bem no centro da dimensão 3D das coroas, e aí eu vou planejar o implante, a altura, diâmetro e também o abutment que eu utilizarei. Nos casos aqui, eu irei utilizar uns abutments standard de 3,3 de diâmetro de assentamento da prótese. E também as anilhas para essa região, tá? Para o 25 e para o 26. Então, tudo planejado. Isso tudo é pelo software, você fazendo a sobreposição do escaneamento intraoral com a tomografia computadorizada. E aqui você tem já os implantes bem no centro,
e com essa condição de colocação com a cirurgia guiada. As anilhas também sendo selecionadas, porque essas anilhas serão importantes para a passagem das brocas que serão utilizadas para a fresagem do osso e colocação do implante. Então aqui, implante, os abutments e as anilhas. O guia cirúrgico é mandado para nós em STL, então aqui está o desenho do guia. Tá? Uma vista oclusal e uma vista interna. E você manda imprimir. Então, quando você põe para fazer a impressão, ele sai com todos esses canaizinhos de alimentação aqui, e aí nós vamos precisar remover todos esses canais para a colocação das anilhas. As anilhas são de dois tipos. Você pode ter uma anilha fechada, quando o paciente tem uma abertura de boca, e quando você vai entrar com a broca, as brocas são mais longas do que a broca do kit convencional, a abertura de boca do paciente permite o acesso. Quando a abertura de boca, principalmente na região posterior, não permite esse acesso, é melhor você usar essas anilhas que elas são abertas pela vestibular, que aí facilita a entrada da broca que você utilizará para essas perfurações. Então, colocando as anilhas, eu vou usar umas anilhas perfuradas e eu vou remover todos os canaizinhos de alimentação. E o guia cirúrgico finalizado. Tudo em posição, certinho, no modelo, testou, perfeito. Agora, combinando com todo o planejamento que eu havia realizado, eu vou provar esse guia na boca. Também não precisei fazer nenhum tipo de ajuste. O guia em posição. Prova das coroas dentais provisórias, então as coroas dentais também todas certinhas, encaixadas. Uma visão vestibular. E eu termino por aqui essa primeira aula, porque é uma aula muito extensa, então eu mostrei como nós fazemos o guia cirúrgico e agora você tem condição de dar uma estudada em relação a isso e eu vou mostrar agora a parte cirúrgica numa segunda aula. Então eu vou dividir essa aula da guia cirúrgica em parte 1 e parte 2, ok? Nos vemos agora na aula na parte 2.